Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Português à Mesa. É com um grande prazer que recebo todos vocês aqui no nosso canal para aprendermos um pouco de português. No nosso encontro de hoje, eu preparei para nós uma aula. Esta parte da aula é a parte teórica, para você entender um pouco sobre preposições. Uma classe invariável de grande importância. E não se esqueça de que nossas aulas estão todas em sequência. Na próxima, você vai continuar comigo estudando e fazendo exercícios sobre este assunto. E se você quiser participar conosco, é muito simples. Faça aqui a sua inscrição. Não se esqueça de deixar o like para nós aí no vídeo. O seu comentário é muito importante. Todas essas etapas cabem a você, nosso aluno, nosso acompanhante aqui. Ajude-nos a fazer o canal crescer, para que mais pessoas também possam participar aqui da comunidade. Um grande abraço a todos. Eu te encontro em nossa aula para falarmos um pouquinho sobre preposições. Vamos lá, vamos estudar um pouquinho. Tchau, tchau. E vamos continuar com as nossas aulas de gramática no setor de morfologia. E vamos também falar hoje um pouquinho sobre classes de palavras. E, em especial, as classes invariáveis. Aquelas classes que não sofrem flexão. Os advérbios, as preposições e as conjunções. Na aula de hoje, especificamente, nós vamos trabalhar as preposições. Nas outras duas próximas aulas, falaremos um pouquinho mais sobre essas outras duas classes. E para começarmos, gostaria de te propor o seguinte: você terá que ler alguns testes para entender a teoria. Comigo, você vai escutando as falas e se você achar que está incorreto, é o momento de você marcar a alternativa. Aqui nós temos algumas propostas para falarmos sobre a classe das preposições. Vamos ler a letra A para ver se realmente a informação aqui está correta. Ele diz que preposição é a palavra invariável, que liga vocábulos, palavras. Vocábulos são palavras. Liga palavras, liga vocábulos ou orações, subordinando um ao outro. Caracteriza-se assim por ser um conectivo. Bom, vamos comentar alguns trechinhos. Ele disse o seguinte: que a preposição ela é invariável, isso sim, nós já havíamos comentado, e ela liga, sim, palavras e orações. Só que há um problema aqui. Ela disse que a alternativa nos propõe que subordinando. Sim, a preposição, quando ela está no sintagma, no grupo das palavras, ela faz isso, ela se conecta a uma outra, porque ela sozinha, ela não tem um sentido autônomo, digamos assim, para poder ser usada. Não é uma palavra que por si só ela possui ali uma ideia semântica. Então ela se liga, ela se conecta a outra palavra e subordina um termo ao outro. Quer dizer, o termo fica conectado em uma outra palavra. A letra A está perfeitamente correta. Essa é a explicação sobre o que é realmente uma preposição. Agora, na letra B, uma outra proposta, ele diz assim: a preposição possui valor relacional. Ela relaciona quando aparece na frase por uma exigência gramatical do termo anterior. Por exemplo, gosto de apareceu obrigatoriamente junto ligado ao termo anterior, que seria o verbo gostar. E nesse caso, ela é resultado de regência. Que é isso? Regência é a palavra que vai ser completada. Por exemplo, gosto de. Gosto de o quê? De doce. Esse de está subordinado ao verbo gostar. Por isso que ele diz, pode ser uma regência que vem do verbo ou também pode ser de um nome. Vamos ver aqui se isso está certo. Perfeito, está corretamente apresentada a questão. Agora, na letra C, vamos aqui elucidar o seguinte. Quando você lê uma frase como
essa aqui, necessito de, a preposição está aqui. Necessito é verbo, não é? Necessito de sua ajuda imediata. O comentário é o seguinte: aqui a preposição aparece na frase em função do verbo necessitar. Veja o verbo aqui. Que a exigiu. Necessito, quem necessita, necessita de. Isso é chamado regência verbal. Quando você tem a preposição subordinada ao verbo dela, nós temos a regência verbal. Isso mesmo. É isso. Preposição é extremamente importante porque é uma palavra conectiva que se conecta a uma outra e a ela fica subordinada. Ela fica ligada ali e não se desconecta. A questão C está perfeitamente correta, mas gostaria de te propor a questão D. Quando nós lemos, tenho necessidade de sua ajuda imediata, aqui apareceu o substantivo necessidade. E nesse caso, a preposição veio à frase por solicitação gramatical do substantivo que está aqui. Porque aqui não é o verbo, não tem problema, não tem problema. E que ele disse aqui, é o substantivo que a antecede. Trata-se de regência nominal, regência do nome. Claro, a letra D está perfeitíssima. Porque quando você também vai utilizar uma preposição, ela pode se vincular a um substantivo, a um adjetivo, a um advérbio, isso não importa. Aqui nós chamamos esse sistema de regência nominal. Por isso é que foi mencionado na letra B que ele poderia se ligar tanto ao verbo quanto ao nome. E nesse caso, aconteceu. Você viu na letra C? Necessito de sua ajuda. Ótimo! A preposição veio conectada ao verbo. Na letra D, o outro modelo, tenho necessidade de sua ajuda. Perfeito! Se as alternativas anteriores estão todas corretas, o erro está na letra E. Vamos ver qual é o erro? As preposições mais usuais são o a, o ante, o após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e o lá. Bom, creio eu que você deve ter percebido. Lá é advérbio, lá não é preposição. Por isso é que aqui a alternativa encontra-se com um equívoco, mas as outras palavras anteriores são muito importantes. Lembre-se, anote aí no seu caderno todas essas preposições, porque você pode usá-las com frequência. Tudo bem? Vamos agora ver uma outra questão. Aqui, novamente, você vai me dizendo se está certo ou se está errado. Vamos fazer juntos. A letra A existe o seguinte: as preposições, ao ligarem vocábulos ou orações, podem estabelecer valor semântico, elas podem ter algum sentido. Veja que interessante, porque podemos conversar sobre isso e pensarmos assim, às vezes, quando você diz gosto de, o de não tem significado nenhum, ele simplesmente se conecta, mas aqui está dizendo que elas podem estabelecer valor semântico. Nesse caso, elas aparecem na frase não por serem exigidas gramaticalmente pelo termo anterior, como acabei de mencionar, obedeço a, gosto de, necessito de, mas para indicar uma nova noção. Isso é que é o perigoso, porque ela pode nos dar uma direção argumentativa, e é o que nós vamos ver agora, e é o chamado valor nocional ou valor semântico. Isso está perfeitamente correto, precisamos nos atentar para isso, porque é o seguinte, na letra B, na sequência, preste bastante atenção. Aqui, o que foi falado anteriormente deixa bem elucidado que nestes exemplos a seguir, as preposições estabelecem valores semânticos. Os valores semânticos são os seguintes: quando a preposição aparece, você tem que relacionar e pensar. Por exemplo, desenho a lápis. O a é a nossa preposição. O que indica esse a lápis foi o instrumento utilizado para a realização do desenho, no caso, instrumento.
Você agora deve ter entendido o porquê do valor semântico de uma preposição. Às vezes, ela não tem. Mas quando tiver, você precisa saber fazer essa leitura, porque em uma análise é necessário você interpretar aquilo que você lê. Por exemplo, chegou com a namorada. Aqui seria a ideia de companhia. Esse com traz a ideia de companhia. Estremeceu com a notícia. Aqui a ideia de causa. Falar de futebol. Sim, é o assunto. Até agora não há nada errado nessas alternativas. Vamos ver as outras. Se houver problemas, precisamos corrigir. Vamos ver. Viver de renda é o meio. Como você faz para sobreviver? Não se esqueçam de que nós estamos mostrando a vocês o uso da preposição nos seus valores semânticos. Você percebeu o tanto que é importante sabermos trabalhar bem com esses conectivos para poder aumentar a nossa capacidade de comunicação e até melhorarmos a nossa redação. Veja agora a sequência. Correr de medo seria a causa, o motivo de você estar correndo. Ir para a rua, a direção que você pegou, que você tomou. E aqui, treina muito para vencer. Ele disse que é causa. Meus amigos, não é causa. Eu gostaria que agora você percebesse o seguinte: isso pode acontecer. Vamos supor que você está fazendo uma análise de uma leitura, uma prova. Aqui há um questionamento. Se você treina muito para vencer, esse para não indica a causa. O que ele indica, por favor? Responda aí e já confira comigo a resposta agora. É uma finalidade e não uma causa. Cuidado. Isso aqui seria muito interessante se você treinar conosco. Fique aqui no vídeo, continue com a aula. Nós vamos fazer vários exercícios para garantir para você um pouco mais de conhecimento sobre tudo isso. E também já deixe o like aí na sua tela para mim, por favor, faça o clique, é muito fácil, isso ajuda demais o engajamento do canal para podermos crescer. E na sequência da aula, eu gostaria de te apresentar outras propostas muito importantes para discutir com vocês. Por exemplo, você escuta duas orações, como essas aqui, o anoitecer chegou. Aí em uma outra, você coloca uma preposição a antes e diz o seguinte: ao anoitecer chegou. Vamos ler a proposta apresentada. Ele diz que a preposição, no seu papel de estabelecer conexão entre as palavras da frase, ela pode mudar completamente a correlação entre elas e, por consequência, o seu sentido. Você concorda com isso? Você acha que aconteceu aqui uma alteração de sentido só porque você colocou uma preposição? E na sequência ele diz assim: na frase, o anoitecer chegou. A ausência de preposição, nós percebemos não há preposição nenhuma antes de anoitecer aqui, fornece indicação de que esse tempo é o sujeito do verbo chegar. Quer dizer, o anoitecer que chegou, ele chegou. Poderíamos traduzir como anoiteceu, escureceu. Agora, ele ainda diz, e que o enunciador quis dizer que o dia terminou e que o anoitecer teve início. Bom, nós não podemos dizer que há erro nessa afirmação, porque nós realmente conseguimos entender isso, porque o anoitecer é quem conjuga o verbo, e aqui no caso foi o que aconteceu no dia, escureceu, o dia acabou. Muito bem, essa questão ficou clara. Agora gostaria de continuar com uma outra proposta. Quando você lê ao anoitecer chegou. Vamos lá, colocamos a preposição a, inserimos a preposição a no início do grupo nominal. Aqui no caso, anoitecer, seria esse grupinho. E o anoitecer impõe outro tipo de relação entre as palavras da mesma frase. Você tem aqui, em primeiro lugar, impede que se interprete anoitecer como sujeito, já que o sujeito
não é compatível com preposição. Eu vou ter que interferir aqui e dizer o seguinte: isso é uma verdade muito importante. Quando você inserir uma preposição, o termo ele não vai conjugar verbo algum. Pelo contrário, ele vai se conectar a ele. Não se esqueça disso. Nenhum termo preposicionado pode ser o sujeito da oração. O sujeito, lembre-se, é um grupo nominal que conjuga o verbo. Essa afirmação até agora está correta. Vamos ver as próximas. Com essa interdição, quer dizer, quando houver a preposição, obriga que se pense numa outra relação tal como chegou ao anoitecer. Vamos ver o que isso significa. Isso quer dizer chegou no momento que se fez noite e, no caso, a casa do sujeito ficou vazia. Mas você pode preencher essa casinha do sujeito com um pronome de terceira pessoa, como ele e ela. Vamos fazer isso? Ele chegou ao anoitecer. Teríamos, então, chegou ao anoitecer alguém. Alguém chegou ao anoitecer. E o sentido passa a ser outro porque a relação entre as palavras foi alterada. Nós temos que concordar com tudo. Essa explicação é importantíssima, porque agora ficou muito claro para você, meu querido estudante, meu querido ouvinte, que aqui nós sabemos, quando você for preposicionar um termo, a preposição é uma palavra que se subordina. No caso, ficou subordinada ao verbo. E alguém chegou neste momento aqui, no momento do anoitecer. Ficou claro para você? Espero que você tenha entendido. Isso é extremamente importante, porque para você começar a perceber que as palavras elas se conectam umas com as outras. Isso nós chamamos da regência, aquele colocar, aquele completar corretamente com a preposição adequada. E lembre-se, no caso, não podemos ter preposição para sermos o termo sujeito. Você entendeu tudo? Muito bem. E não se esqueça, ainda temos mais informação para você e eu gostaria novamente de que você continuasse conosco aqui no vídeo para poder depois deixar aquele comentário magnífico que eu sei que você faz isso sempre. Aqui mais uma proposta. Vamos continuar com as nossas teorias. Nós temos o seguinte. Veja comigo na tela e acompanhe a leitura. Como esclarecimento inicial, é bom lembrar que regência, veja aqui a explicação que nós vamos te dar sobre regência. É um mecanismo que demarca ou indica a dependência ou subordinação de uma palavra ou conjunto de palavras em relação a outra. Perfeito. A explicação sobre regência é isso. É esse mecanismo que você vai colocando as palavras e vamos demarcando uma relação com outra. Quem rege, quem é regido. Vamos falar um pouquinho mais. Nessa relação, a palavra que comanda chama-se termo. Por exemplo, olha aqui essas palavrinhas aqui embaixo. Aqui o termo. E aqui outro termo. Então, ele está dizendo para nós que a palavra ou expressão comandada chama-se termo regido. O que é isso? Aquela que vem subordinada no caso da preposição. Por exemplo, quem aqui comanda? O duvido. Quem é comandado? O você. Por isso é que ele diz que o você é o termo regido. Mas numa frase como essa aqui, eu duvido de você. Duvido está aqui, em verde. É o termo regente. E o você é o termo regido. E aí você deve estar pensando, e a preposição? No caso, a preposição de é uma pista muito importante para marcar a dependência da palavra você com o duvido. Você viu que legal? É isso que você percebe, olha. É aquela ideia de conexão. Então, uma palavra conectada corretamente à outra. O termo regido é quem vai receber aquela ideia de dúvida. A pessoa não confia no outro aqui. A preposição é o link, é o conector que veio aqui ligado ao verbo. Você entendeu como funciona? Isso é o que foi explicado aqui em cima. É um mecanismo de regência. Você entendeu? Ficou bom para você? Que ótimo! Porque agora vamos ter que aceitar. Essa explicação é uma explicação
corretíssima. Espero que você tenha entendido tudo e, na sequência da aula, nós vamos fazer exercícios, treinar exercícios e você vai acompanhar comigo as respostas na tela. Mas esse vídeo de hoje, esse fica por aqui. Espero que você acompanhe a próxima aula e ela já está preparadinha para você poder estudar conosco aqui no canal Português à Mesa e aprender português de uma maneira bem simples e bem gostosa. Espero que você tenha aprendido e não se esqueça, vamos continuar com o nosso aprendizado. Participe sempre. Um grande abraço e eu te vejo em nossa próxima aula, pessoal. Até mais!